E uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no nosso canal é quanto o Beto Carreiro investiu nas novas atrações que eles estão trazendo lá pro parque. Então é isso que a gente vai fazer aqui pra vocês nesse vídeo, comentar um pouco aí comparando com outras atrações iguais que surgiram em outros parques do mundo e fazer uma brincadeira matemática enquanto eles gastaram não só nas novas atrações, como também nas novas áreas do parque. Vamos lá? E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fun, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E antes da gente começar o vídeo, se inscreve aqui em nosso canal, por favor, ajuda a gente a crescer. E outro recado rapidinho, nos dias 5 e 6 de novembro, nós temos um encontro com vocês lá no Beto Carreiro World. Então se vocês quiserem participar, a gente vai ter visita técnica, vai ter atração exclusiva que a gente vai poder andar, a gente vai se encontrar e passar o dia junto. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês saberem tudo como participar, né, Fagner? Vai ser um evento bem legal e a gente conta com a participação de vocês. Todas as informações estão aqui na descrição. E o Beto Carreiro é o maior parque do Brasil e um dos maiores da América do Sul, tanto que eles recebem cerca de 2 milhões de visitantes anualmente, que foi o último número aí que eles tiveram antes da pandemia, mais ou menos, isso, né? Ali em 2019 até chegou, na verdade, em 2 milhões e 200 mil, é muita gente. Muita gente, nossa. E o Beto Carreiro, na verdade, eles ficaram muito tempo sem trazer novas atrações mecânicas. A última, na verdade, tinha sido a Fire Whip lá em 2008, né, de brinquedo, montanha-russa, ride, mas agora estamos vendo aí novas atrações mecânicas chegando e também novas áreas temáticas, e a primeira delas a ser aberta foi a renovação ali do Velho Oeste, que foi transformado em Cowboy Land, e com a inauguração da nova atração Rebuliço. Mas antes vamos retornar para o ano de 2019. 3 anos atrás, o Beto Carreiro estava anunciando que pela primeira vez eles iam fazer um empréstimo com o BNDES. O valor total do investimento seria de 86 milhões de reais e com o banco BNDES eles pegariam 56 milhões de reais e tudo isso deu certo, né? E com esse dinheiro eles iam investir tudo no parque. Isso, e aí são os investimentos que a gente está vendo agora. Essa foi a primeira vez que a gente ouviu falar de Cowboy Land, expansão de Hot Wheels e as comemorações dos 30 anos, que é o que a gente está vendo agora, como a gente já comentou aqui com vocês, a estreia da Cowboy Land e agora a entrada da Big Tower na área de Hot Wheels, que estão acontecendo as reformas exatamente nesse momento. Enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, a Big Tower está fechada e passando aí pela segunda etapa de renovações. E só para deixar claro para vocês, a Big Tower está fechada temporariamente por conta dessas mudanças que eles estão fazendo ali na construção em volta dela, enfim. E ela retorna a operação dela normal no final do mês de outubro desse ano ainda. Isso, e já a Cowboy Land ela já está na segunda etapa aí de reformas, na verdade mudanças, que é toda aquela rua ali em frente a Rascapusca, depois ali até a Vila Germânica, aquela etapa já foi finalizada, a gente vai ver também a praça de alimentação, o externo dela inteiro ser modificado, ainda vai ter toda aquela parte ali em frente ao Sonho de Cowboy, aí depois indo lá para em direção à área da Nerf, tudo isso vai mudar para passar a ficar no estilo da Cowboy Land, que é uma área aí bem grande que vai ficar no meio do parque. E todas essas mudanças que a gente está comentando com vocês aqui no vídeo já aconteciam desde o ano de 2019 com outras coisas no parque, como por exemplo quando eles trocaram a cor ali do Castelo das Nações, Sim. né? Outras mudanças estruturais também, como o piso ali do parque. Isso, eles estão deixando aquele piso de asfalto para trás, também praça de eventos que mudou totalmente, área de Hot Wheels que teve suas modificações, zoológico, enfim, é muita coisa. Eles literalmente estão reconstruindo o parque desde 2019. É praticamente um retrofit, né? Isso. Como dizem por aí. E por quê? Na verdade, o parque tem um objetivo. Eles querem chegar a uma visitação de 3,5 até 4 milhões de visitantes nos próximos anos. Só que antes de fazer isso, a gente precisava organizar o parque. Porque como a gente já falou aqui, o Beto Carreiro ele foi um parque que foi crescendo sem planejamento. Ele não foi planejado totalmente do seu início. Ele foi crescendo conforme aconteciam as coisas. Então muita coisa ali precisava ser reformada, reorganização de filas, caminhos, a infraestrutura, banheiros, tudo que tinha que estar preparado. São mudanças estruturais importantes para praticamente dobrar o número de visitantes, que é a meta mesmo que eles têm, né? E aí com isso as novas atrações. Então por isso que agora a gente vai comentar com vocês, porque assim, em 2019 esse plano de investimento de 86 milhões de reais era uma realidade. Hoje em dia, depois da pandemia, também é outra, mas agora a gente vai tentar fazer a matemática aqui para vocês. Mas antes da gente seguir para as atrações, a gente sabe que vocês buscam sempre dicas aí do Beto Carreiro, dicas sobre a viagem, dicas do que fazer lá no parque, mas imagina que legal se você tivesse um roteiro personalizado de tudo que você pode fazer por lá, né? Exatamente, é por isso que a gente está indicando aqui o pessoal da Partiu, que é uma empresa específica para você conseguir fazer roteiros especiais para o Beto Carreiro World. Então, por exemplo, você vai adquirir um pacote de serviço deles e você vai falar
tudo. Com quantas pessoas você vai, quantos dias você tem, aonde você quer ficar, quais atrações você quer ver, o que espera do parque. A faixa etária tudo. também, eles conseguem montar tudo isso de acordo com o seu perfil. Exatamente, aí eles vão entender a sua necessidade e aí de acordo com isso eles vão montar um roteiro personalizado para você. Eles vão indicar quantos dias vão ficar, quais atrações você quer ver, até na verdade, de acordo com o seu orçamento, onde você deve comer dentro do parque, se vale a pena gastar em VIP Pass ou não, gastar em VIP Pass para show. Então eles fazem tudo para que você tenha a melhor visita possível. Seja a primeira vez você indo no Beto Carreiro ou de repente uma segunda vez que você tá voltando, mas sentiu que a primeira vez não foi tão bem proveitosa, né? E depois eles fazerem toda essa triagem aí de acordo com as informações do seu perfil, eles fazem praticamente uma aula aí te ensinando certinho como aproveitar da melhor maneira possível o seu passeio lá no parque. Tudo em cima do roteiro personalizado de acordo com as suas informações. E outra coisa muito legal que tá acontecendo, ó, mas no Instagram da Partil tá rolando um sorteio muito legal. Olha só os prêmios que vão ter, ó. Quem ganhar vai ter um roteiro personalizado, vai ganhar passaporte para o parque, vai ganhar uma diária também com café da manhã, passeio de 2 horas de buggy por Penha, 10 minutos de kart no kartódromo lá do Beto Carreiro, um rapel na ponta do vigia e tudo pro ganhador e o acompanhante desse ganhador. Então, gente, vai lá participar porque eu queria ganhar esse prêmio. Até eu queria ganhar um baita prêmio desse, então vai lá conhecer a Partil e todos os serviços que eles disponibilizam. Então agora chegou a hora de falar das atrações, que foram 3 atrações adquiridas do zero, que vieram diretamente da fábrica. E a fabricante é a Zamperla, uma fabricante italiana conhecidíssima aí no mundo, que disponibiliza atrações aí para vários parques famosos, né? Agora, só lembrando para vocês, aqui o que a gente vai falar, gente, é uma média de valores, tá? Não tem nenhum extrato da conta bancária do Beto Carreiro, da transferência para Zamperla, tá bom? Tudo isso com base nas informações dessas atrações que surgiram em outros parques. É só uma base, né? É uma base, mas dá para ter noção aí de quanto eles gastaram. E também uma coisa que a gente tem que falar aqui, que é muito curiosa e acontece muito no setor de parques, que é o seguinte, vamos supor, a rede Six Flags tem lá 10 parques pelos Estados Unidos. Geralmente eles acabam chegando numa fabricante falando assim, olha, eu quero colocar 3 atrações de vocês nos nossos parques. E aí o que acontece? Como eles vão comprar 3, 4, 5 atrações, as fabricantes acabam dando um preço menor para eles justamente aí porque eles estão comprando a mais. Um pacotão, né? Tipo assim, eu quero uma roda gigante, R$10,90. Eu quero mais duas. Então 12. Vai ficar 20, enfim. Por aí. É quase um compre um leve 2. Não, não é assim, mas vocês entenderam a mecânica. E a mesma coisa vale se você chega, por exemplo, na Zamperla e quer comprar 3 atrações deles, que é o caso do Beto Carreiro. Eles chegaram neles, negociaram 3 atrações, então o valor com certeza fica um pouquinho menor. É algo aí que acontece em todo mundo, em qualquer parte de mercado aí de parques. Agora sobre esses equipamentos aí, são equipamentos que são vendidos no mundo aí com muito sucesso. Por exemplo, começando pela atração Air Race, foram vendidas até hoje acho que cerca de 70 desse modelo, né? Sim. A única coisa que muda, por exemplo, um vai atender 24 pessoas, o outro tem uma temática específica, o outro é móvel, o outro não é, mas a atração em si é a mesma coisa, são 70 ao redor do mundo, é muita coisa. E aí o do Beto Carreiro, que é o Rebuliço, ele é o maior que tem, é 8.4, são 8 braços levando 4 pessoas em cada braço, em cada gôndola, então 32 pessoas se divertem ao mesmo tempo. O primeiro desse tipo foi o do Fantasilândia aqui no Chile, o do Beto Carreiro é o segundo. Os outros que tem por aí sempre são 8.2 ou 6.4 e assim por diante. E ele chega até 7.6 metros de altura e os visitantes encaram 3 pontos de força G em cada volta. O Air Race dá 6 rotações por minuto em sua rotação central. Já nas gôndolas pode chegar até 28 vezes de ponta cabeça, sendo 14 de um lado e 14 do outro quando ele inverte os movimentos. E como a gente mencionou aí no início do vídeo, como essas atrações foram compradas zeradas de fábrica, o Beto Carreiro então pôde escolher livremente ali qual a temática que ele teria nessa atração, que no caso do Air Race, ele veio com a temática ali baseada no Velho Oeste, né, no country. E por isso que as carroças dele ali, na verdade, são carroças. O Air Race ao redor do mundo, muitos são aviãozinhos mesmo, que vão simulando voos, e aí ele tem a caixa de água no meio, então ficou uma coisa muito específica ali pro Beto Carreiro, isso que é muito legal. E entre a fabricação dessa atração e o envio pro Beto Carreiro durou cerca de 1 ano, e depois que ele chegou no parque durou cerca de 100 dias para fazer toda a instalação ali, as fundações, né? Os testes também, né? Que demora muito tempo, né? Sim. Até fazer todos os testes. Então preparem os bolsos porque agora a gente vai falar de valores, os valores desses equipamentos que vêm de fora do Brasil. Então são valores em reais? Não. São valores em dólar? Não. Nesse caso em específico são valores em euros. Isso. E esse valor dessa atração específica do Air Race, ele costuma custar mais ou menos 1 milhão a 1 milhão e 300 mil euros. Mais ou menos, né? Isso, mais ou menos. Só que essas atrações aí desse valor,
são os Air Races que são 8.2 ou 6.4. Como o do Beto Carreiro é o maior, 8.4 ali na verdade, então a gente cogita que tenha sido 1.5 milhões de euros mais ou menos. Na conversão, a gente chega ao valor de 7,7 milhões de reais somente o brinquedo, sem contar o quê? O transporte da Itália para cá onde ele é fabricado, a instalação, a fundação, a parte elétrica, toda a renovação que teve que ter ali, porque ali era antigo, teve que quebrar tudo e tirar as coisas dali. Enfim, então a gente chuta que aí você somando esses valores ali, vai chegar entre a 10 a 11 milhões de reais toda essa parte do Air Race. E só para vocês entenderem também que existe um mercado de atrações usadas para esses parques e é comum e é normal, tanto aqui no Brasil quanto fora também. Um parque tá vendendo uma atração, o outro vai lá e compra, instala, tá tudo certo. Para vocês terem uma noção de preço dessa atração, uma atração desse tipo, só que itinerante, ela custa mais ou menos uns 380 mil dólares. Isso, que em média hoje em dia ia ser mais ou menos 2 milhões de reais. É uma versão também um pouco mais compacta, então ele não atende tanta gente igual o do Beto Carreiro atende. E aí é a temática que o parque original escolheu. Então só para vocês terem noção aí de quanto seria um usado, que nosso valor é muita diferença, de 2 milhões para 8. E mesmo assim é bastante também quando a gente converte, né? Aí você tem que levar em consideração também, não veio somente a atração para o parque. A atração veio junto com uma nova área temática. E uma nova área temática envolve tudo, gente. Elementos temáticos, os prédios em volta, toda a reconstrução, todo o retrofit que tem que fazer, a troca do piso, encanamento, elétrica, paisagismo, um escritório de arquitetura para fazer todo esse projeto para você, é muita coisa, né? É muita coisa. A construção, daí depois, os materiais, que agora tá tudo muito caro, enfim. E lembrando que essa área, a gente tá falando ali de onde está o Rebuliço e vai até a praia de alimentação Vila Germânica, Sonho do Cowboy ainda vai acontecer. Então a gente aí estima que, na verdade, eles devem ter gastado entre 25 a 30 milhões aí em toda essa área nova e a atração sendo entre 10 a 11 milhões de reais. Tudo isso é uma média, tá, gente? Não temos o extrato bancário aqui, mas é legal para saber quanto que eles gastaram mais ou menos. São com base na mesma atração que a gente pegou de valores lá de fora, só para deixar bem claro aqui. E agora falamos sobre outra atração, que é a atração Waterman, uma atração familiar que fará parte da área da Nerf. Isso. Essa atração, gente, ela é uma atração assim que a gente define ela como xícara aquática, porque ela gira os pratos, gira também ali onde todas ficam e gira as xícaras onde você vai. É um gira-gira aquático praticamente, né? E tem lançadores de água também em todos os assentos ali onde os visitantes vão. Aí vira uma bagunça, uma batalha aquática. Acho que o mais chato até dele deve ser até a instalação, na verdade, porque você tem que fazer uma piscina com o sistema, né, de você encher ela e tirar envolve água. Muito da hidráulica ali também, né? Mas a atração em si, o mecanismo dela até que é bem simples. Então essa atração, na verdade, deve ter custado mais ou menos entre 800 mil euros a 1 milhão de euros. Então aí na conversão fica uma média de 5,2 milhões de reais. Aí você joga aí transporte, a construção e tudo mais, a gente chuta que uns 8 até 8 milhões e meio de reais ela deve ter custado. Então pra você ver a diferença pro Rebuliço ali, que é uma atração muito mais complexa. E aí só pra citar, até 40 pessoas podem se divertir ao mesmo tempo no Watermania, que vai bastante gente. E agora vamos falar sobre a maior atração que veio aí desse pacotão, que é a atração Disco Coaster. Uma atração muito imponente, que envolve peças muito grandes e que toma o visual ali da área, né? É bem brutão, bem pesado, vamos dizer assim. E esse aí, gente, é uma versão de disco, é a maior que existe hoje em dia. Aqui no Brasil a gente tem vários. Tem no Play Center Family, tem nos parques itinerantes, mas a maior é essa aí que veio agora. E assim, ele tem até que aos montes aí nos parques de fora, mas não é tanto igual o disco comum. Esse, na verdade, ele deve ter custado 1,5 milhões de euros, mais ou menos, o que dá o mesmo valor do Air Race. Só que por que ele é o mesmo valor? Porque ele é muito grande, as suas peças são enormes, os seus trilhos, a gôndola. Só que ele é menos complexo que o Air Race no sentido mecânico e eletrônico de complexidade. Porque o Air Race ele tem todo um equilíbrio, vira de ponta cabeça, são vários braços. Sim. O disco é uma coisa só. O que é mais caro nele é toda a brutalidade deles, vamos dizer assim. A estrutura mesmo dele, né? Todo o aço que compõe ali a atração. Sim, a fundação dele também é muito maior. E só pra vocês terem noção, ele tem 92 metros de trilhos de ponta a ponta. É como se fosse a Big Tower deitada, literalmente. Ondulada. Ondulada. Sim. E aí ele também tem 15 metros de altura e quando você tá passando por ali, ele pode atingir 70 km por hora de velocidade máxima. E ainda sobre toda a estrutura dessa atração, ela envolve muito mais fundações ali em comparação com o Air Race, por exemplo. Então vai muito mais concreto, porque vai muito da base ali embaixo, né? Sim. No solo mesmo ali do local. Então a gente chuta mais ou menos que essa atração deve ter custado aí ao parque entre 12 a 13 milhões de reais, talvez até um pouco mais, porque ele vai ter muito mais temática ali no entorno dele do que o próprio Air Race. Então, sem falar também da logística do transporte dele, né, que envolve mais containers ali, porque todas essas atrações, elas sempre vêm de navio, então você imagina o valor de tudo isso. E o peso do frete, o custo do frete, ele é através do peso, então você imagina essas atrações são super pesadas. Só pra vocês terem noção, aquela gôndola ali onde você vai sentado, são 40 pessoas
pessoas que podem ir ali, o motor fica ali naquele meio. É uma então, estrutura gigantesca, né? É. Agora vamos à soma no valor somente dos equipamentos, todos eles juntos, que na soma dá mais ou menos uns 4 milhões de euros e convertendo dá mais ou menos uns 20, 21 milhões de reais. Isso. E aí você soma todos os custos de construção aí que a gente citou, vamos colocar que foi 10 milhões de reais aí todas as atrações, então no caso o Beto Carreiro deve ter gastado aí uns 30 milhões de reais somente para comprar as atrações e construí-las. Aí você pensa, toda a área temática da Nerf, toda a área temática da Cowboy Land, que são áreas temáticas complexas, e principalmente a da Nerf, gente, que vem aí com formato de prédio muito diferente, as temáticas vão ser muito complexas de serem feitas, é uma área que nunca teve no mundo, então você não tem base de construção para ser comparada, então é um negócio assim, bem complexo de se fazer. É pesado, porque envolve tudo aquilo que a gente já falou, são muitas texturas, muitos materiais e jardinagem, hidráulica, é um custo alto. Então agora vamos às finalizações dos valores, Alisson, passar o cartão aí. Mais ou menos isso. Então, dos 86 milhões de reais que o parque falou do empréstimo e também que ele ia usar de caixa, se 30 milhões foram para a Cowboy Land, então ainda sobram 56 milhões de reais, certo? Então aí de 56 milhões você tira aí 15, 16 milhões de reais, sobra aí 40 milhões de reais. E aí a área da Nerf inteira para ser construída, que é uma área totalmente nova, eu chuto também pelo menos uns 25 milhões de reais naquela área ali. Pelo menos, porque ela é complexa e com muitos detalhes também. Isso, então a gente chutando, então vamos dizer que sobra 21 milhões de reais aí pro parque fazer todo o restante das coisas que a gente tá vendo, as modernizações e tudo mais. Olha, eu chuto, na verdade, aqui, agora sim, fazendo essa matemática aqui de sem base no extrato bancário do bem parque... perdida, é só um achismo agora, gente. As atrações a gente tem certeza que estão corretas, mas aí agora de área temática, quanto gastar é mais complexo. Eu ainda chuto que o parque deve estar gastando um pouco mais do próprio caixa, porque como os valores subiram demais de 2019 para cá, até dólar e tudo mais, isso complica muito, eu chuto que hoje em dia o parque já deve estar gastando aí uns 120 milhões de reais tudo isso. Viu? Olha, eu também acredito mais ou menos nisso, viu? Porque são muitas modificações que estão acontecendo lá pelo parque, desde o zoo até, enfim, tudo praticamente. Então, se 2019, 86 milhões de reais era pra fazer isso tudo, eu não duvido que sejam 120 hoje, mas ainda bem que eles estão fazendo. Estão fazendo, são investimentos que a gente tá enxergando ali no parque, né? E o Faísca tá chorando essas horas ali. O Faísca tem que trabalhar muito com a ração dele. Mas é um parque, assim, gente, que recebe muita gente, tem poder financeiro pra conseguir fazer esse tipo de coisa. Isso que ainda, gente, na verdade, tem um segredinho. A gente não sabe o que vai ter dentro do galpão da Nerf. Independente do que for ali, a gente não tem o valor que eles gastaram ali, porque a gente não sabe o que vai ser ali dentro. Exatamente, a gente só sabe que vai ser uma atração. É isso, né? É isso, né? Ninguém vai fazer um galpão daquele tamanho pra deixar vazio. Então aí eu fico curioso pra saber o quanto mais o parque vai gastar naquela atração que vai ter ali dentro. Espero que gastem muito, viu? Espero também. Já dei muito dinheiro pro parque também, já fui lá brincar bastante. Bastante, é verdade. Mas comenta aí se vocês acharam legal saber desses valores e vocês acham que os nossos valores estão certos. Claro, das atrações a gente com certeza garante pra vocês. Mas aí... matemáticos aí, vão com calma, que a base a gente já falou, a gente pegou os parques de fora e tal, Na verdade, não é nem os matemáticos. Quem tem que falar pra gente são os arquitetos, engenheiros de obra, que aí tem mais jeito pra falar e quanto talvez eles tenham gastado. Comenta aí, vamos brincar aí de discutir os preços. Então terminamos aqui o nosso vídeo financeiro aí. Eu não cuido da vida dos outros, eu cuido da carteira, e a carteira do Beto Carreiro aí, ó, eles abriram o bolso. Abriram o bolso. Tipo isso. Mas é isso, gente, esperamos que vocês tenham gostado de saber um pouco aí quanto que custam essas atrações e por que aqui no Brasil é tão difícil de ver essas atrações chegarem por aqui. É por isso, gente, olha os valores que você tem que investir. Não é qualquer parque, não é qualquer empresário que tem esse cacife aí pra conseguir fazer isso. O Beto Carreiro demorou 30 anos pra conseguir fazer algo desse tipo. Infelizmente, mas chegou ali no parque, né? A gente tá feliz e não vê a hora de tudo ficar pronto aí pra gente poder se divertir mais ainda. E olha só, pedido especial, se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal também, que é muito importante pra gente. Isso, e aqui no final, se você quiser ajudar a gente um pouco a mais aí, além de ver as propagandas, compartilhar e comentar, você também pode se tornar um membro, que tá aparecendo aqui no final os nomes dessas pessoas que ajudam um pouco mais a gente a continuar fazendo o nosso trabalho. Aqui embaixo do vídeo tá escrito se tornar membro, dá uma olhadinha, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, beijão e até o próximo vídeo. Tchau!